Como são as Ilhas Canárias, desde paisagens absolutamente lindíssimas a papagaios de cores vibrantes e muitos outros animais exóticos, não vais querer perder as minhas aventuras épicas neste arquipélago, onde vais ter a oportunidade de viajar comigo por um paraíso escondido nas águas do Atlântico. Começando desde já pela enorme sorte com a viagem de avião e pela chegada à Ilha Tenerife. Tenho a selva no sangue, sou bicho do mato, quero estar sozinho. Maltinha, amanhã entro de férias. Era para ir amanhã para o sítio onde vou. E entretanto, o que é que acontece? Hoje tinha um voo para a Alemanha e outro para a Espanha. E removeram-me o voo que eu ia fazer para a Espanha de 2 horas e tal. Ou seja, já mudei o meu bilhete e vou um dia mais cedo. Maltinha, consegui. Estou aqui no aeroporto. Como é que é, pessoal? Gonçalo Carvalho na área e vamos diretamente para Tenerife. Estas férias vão ser top e vocês não vão querer perder estes vlogs. Portanto, subscreve desde já o canal aqui em baixo e rebenta com o botão do like para apoiar o conteúdo. O nosso voo vai partir diretamente para Tenerife. Olhem só estas praias lindíssimas com montanhas. Mal posso esperar. Vejam só que asa mais bonita neste avião, esta aircraft da Ryanair. Malta, eu apanhei o autocarro para o meu hostel e a paragem fica exatamente ali ao fundo. Eu ainda estou bem longe, estou a 20 minutos, mas isto está tudo escuro, que experiência é diferente. Estou sempre habituado a andar em zonas mais urbanas, aqui não se vê nada. Vamos lá a caminho do hostel ver se vai ser fixe e vocês não vão querer perder esta série de vlogs em Tenerife, Fuerteventura, Grande Canária e Lanzarote. Como é que é, pessoal? Gonçalo Carvalho na área e estamos aqui diretamente em Tenerife para começar a gravar vlogs. Hoje vamos a Santa Cruz de Tenerife. Olhem o sol a brilhar lá atrás. Estou a adorar, isto não tem nada a ver com o clima de Dublin. É mesmo por isso que estou de férias. Já tive pequeno almoço no hostel com direito a um muffin. Está aqui. E café. Foi bem top. Também tudo o que está incluído é sempre bom, não é verdade? E agora estou a caminho do autocarro para apanhar o autocarro 111. Mas estou com dúvida se vou conseguir apanhar, porque nós temos que clicar num botão ou sincronizar um código QR, que ainda não percebi bem como é que funciona. Porque imaginem, eles vão na autoestrada principal e depois nós temos que fazer algo para que eles recebam a mensagem que têm que desviar o seu caminho para parar na nossa paragem. É como nós em Dublin esticamos o braço para eles saberem que têm de parar. Aqui eles têm um sistema diferente, mas também é interessante. Este caminho que eu estou a fazer, não vos vou mentir, mas olhem que a paisagem compensa, vou-vos mostrar. De um lado temos aqui as montanhas, os montes de Tenerife, a autoestrada principal, como eu vos disse, a estação é ali ao fundo e depois aqui de lado fica o mar. Olhem que beleza, que beleza. Agora o sol está coberto por nuvens, mas há bocado estava mesmo descoberto, via-se tão bem. Lindo, lindo, lindo. Estou a amar as Ilhas Canárias, estou mesmo a adorar. Maltinha, cheguei oficialmente a Santa Cruz de Tenerife e olhem a quantidade de autocarros que estão aqui. Logo de caras, uma coisa que dá para ver aqui nas Ilhas Canárias e que dá para ver que estamos numa ilha tropical são estas palmeiras. Esta rua aqui está cheia de palmeiras. Agora estou a caminho do clássico centro de turismo e sinceramente estou a adorar as Canárias. Para uma pessoa que está habituada a viver num clima que faz nublado 99% do tempo, estar aqui um sol destes é mesmo muito fixe. Estou a caminho do centro de turismo e esta parte aqui faz-me lembrar um bocado a Madeira, que não fica aqui tão longe quanto isso. Eu no meu voo acho que sobrevoei a Madeira. Malta, e mesmo em termos de temperatura, está uma temperatura super amena, está calor, mas tipo não está muito calor, ou seja, está perfeito. Está bem calor para o que eu estou habituado em Dublin, né? Está sempre frio. Aqui está uma temperatura bem fixe, estou a curtir bastante e acho que vai ser bom porque depois da manhã vamos ao Siam Park, é um parque aquático e convém que a temperatura esteja boa para conseguirmos aproveitar ao máximo. Por isso acho que vocês não vão querer perder o Loro Park amanhã, que é um parque, um jardim zoológico, onde tem orcas e vai ser muito fixe. E também tem o Siam Park, que é um parque de atrações aquáticas. Malta, literalmente uns 2 segundos depois de eu ter feito o vídeo a dizer que a temperatura até está boa aqui em Tenerife, começa a chover umas pingas de água. Esperemos que seja só um susto e que não chova muito hoje nem nos outros dias. Vejam só esta rua. E malta, basicamente depois de eu ter ido por ali, ter dado a volta e descido a pensar que era o posto de turismo, o posto de turismo estava mesmo aqui à minha frente. E olhem que não estava bem escondido. Vamos lá ver o que há a visitar nesta belíssima cidade de Santa Cruz de Tenerife. Let's go. Mas eu acho que vou tomar um pequeno almoço ali. Adoro os preços da Espanha. Isto praticamente comparado com Dublin é como se fosse gratuito. 1,5€, olha onde é que isso se vê. Depois de ir ali ao centro de turismo, aproveitei para vir aqui ao McDonald's e comer um belo donut de Halloween, uma bolacha com chocolate branco e um latte de caramelo gelado. Entretanto, depois de tomar o pequeno almoço, vejam só o movimento que está nesta rua. E são 10h30 da manhã. Bem, esta praça, que é o coração de Santa Cruz de Tenerife, é chamada Praça Candelária. E voltando como quem vem da rua de turismo, temos aqui esta escrita Santa Cruz, estas letras amarelo, e depois ali em cima tem um coração. E ali por trás, um cruzeiro da P&O. Vejam só o tamanho deste cruzeiro. Quero passar lá mais perto e vou ver se tiro uma foto aqui com Santa Cruz de Tenerife. Malta, e para quem não sabe, um dos meus trabalhos de sonho que eu queria fazer era trabalhar nos cruzeiros. E vejam só, estou aqui a andar no meio de Santa Cruz de Tenerife, quando de repente Aí, vejam só o tamanho deste cruzeiro. Que show! É um cruzeiro da companhia P&O, o P&O Arvia.
Foi feito em Southampton. Aqui cada uma das varandas das cabines. E na minha curta experiência aqui a andar por Santa Cruz de Tenerife, encontrei uns senhores que estão hospedados no P&O, ou seja, fizeram aqui a paragem em Santa Cruz de Tenerife, e encontrei um rapaz que trabalha nos cruzeiros. Há muitas pessoas a trabalhar em cruzeiros. E depois de vermos este belíssimo cruzeiro da P&O, vou visitar agora o Castelo de São Cristóbal. Temos que descer por estas escadas, vamos ver se vai ser fixe. O Castelo de São Cristóbal é um marco histórico que remonta ao século XVI. Construído em 1575 para proteger a ilha de ataques piratas e inimigos, foi a primeira fortificação significativa da cidade. Embora o castelo original tenha sido demolido no século XX para dar lugar à atual Plaza de Espanha, parte das suas muralhas foi preservada e está exposta no Museu Subterrâneo. Este espaço oferece uma oportunidade única para explorar a história militar da ilha e apreciar a importância estratégica do castelo no passado de Tenerife. Aqui era a base do castelo, onde tem ali uns canhões com alguma ferrugem, e era assim, por baixo do castelo, que foi destruído para depois construírem a Praça de Espanha. Nós ainda há bocado estávamos ali e agora vejam aqui o outro lado. Bem fixe estas ruínas. Olhem só estes canhões, isto já deve ter tipo uns 500 anos. Vejam só o estado em que eles estão. Incrível. Para quem gosta de história, isto é brutal. Em 1797, a 20 de julho, tomaram a praça de Santa Cruz de Tenerife para dominar as Ilhas Canárias. Depois, a 22 de julho, um desembarque noturno dos ingleses pela praia. Depois foi concentrado em Santa Cruz de Tenerife forças do interior, aqui a explicar a estratégia de como eles conseguiram atacar e dominar Santa Cruz de Tenerife. Isto disparava pólvora diretamente para os inimigos. Ficou aqui a minha mensagem no livro das muralhas do castelo. Sinceramente gostei de visitar este castelo de São Cristóbal. E vejam só o que eu reparei. Ali ao fundo fica a escrita de Santa Cruz e ali, vejam só que bonitas aquelas plantas. Que flores mais bonitas. E isto aqui, supostamente, eu acho que ali devia ser uma fonte. Isto devia estar com um lago até aqui, até às bordas. Mas não sei porque neste momento não está ativo. E aqui está um dos próximos vlogs. Eu vou amanhã ao Loro Park, que é este parque, tipo um jardim zoológico que tem orcas. E no dia a seguir vou ao Siam Park, que é um parque aquático, o melhor parque aquático do mundo. Nas classificações de sites como o TripAdvisor é sempre o melhor parque aquático do mundo. Tem uma atração que é um escorrega que passa no meio de uma piscina de tubarões. É simplesmente brutal, mesmo top. Eu mal posso esperar. Eu não fui a muitos parques aquáticos, já fui a alguns no Algarve, já fui ao Aqualand, ao Aqua Show, não fui ao Slide Splash, mas vou agora a este que é sem dúvida um dos melhores de sempre. E então eu estou mesmo super entusiasmado para o dia de depois da manhã, que vai ser o Siam Park, e também pelo dia da manhã, que vai ser o Loro Park. Acho que vai ter um vlog mesmo top. Mas bem, sinceramente o que eu estou a gostar mais de Tenerife é deste sol. Vejam só que sol lindíssimo, que sol mais bonito. Mas este sol realmente é incrível para quem está a viver em Dublin. Ter este sol é espetacular, que férias top. Vejam esta árvore com estas raízes, que show! Agora vou visitar esta igreja aqui. Vejam o interior da igreja, muito bonita esta igreja em Tenerife. E vejam também os detalhes em talha dourada. Ali é uma espécie de madeira pintada com ouro. E gosto do facto de ter aqui esta música religiosa a tocar. Outro facto engraçado é que esta é a segunda cidade chamada Santa Cruz que eu visito este ano. Depois de ter visitado Santa Cruz na Califórnia, que eu também gostei imenso, estou a adorar esta Santa Cruz de Tenerife, em Espanha. Mas não gravei vlogs na Califórnia nem em Nevada, apenas tirei fotos que podes encontrar no meu Instagram, @GonçaloOcean. Mesmo à nossa frente encontramos um Museu de Belas Artes. Vejam esta arquitetura com estas estátuas. E vamos visitar agora este museu. Este é o Museu de Belas Artes aqui de Tenerife. Vejam só, tem aqui banda desenhada. É fixe. O museu está bem limpo. Tem é que andar com a mochila assim, porque o senhor disse que não a podia ter atrás das costas. Malta, vou ser o mais honesto com vocês. Perdoem a minha ignorância, porque epá, eu sei que isto é fixe. Isto até é giro. Eu gosto das cores. Mas tirando isso, eu não sei apreciar isto. Eu realmente não sei. Como há pessoas que não sabem apreciar os smartphones e está tudo bem. Eu adoro tecnologia, adoro tudo o que é smartphones, computadores. Agora, isto de arte, eu não sei apreciar. Mas gosto destas cores. Isto realmente tem aqui trabalho e está a giro. São designs diferentes. Gosto desta sala com as paredes pintadas de preto. Uma pintura a óleo do Golfo de Capri. Mas gosto desta pintura aqui. Esta pintura é fixe. Parece onde está o Wally. Será que encontra o Wally no meio destas pessoas todas? Este é o segundo piso. Ao todo há 3 pisos. E aqui tem pinturas de pessoas ali do tempo dos reis, com as suas perucas. E também tem estátuas. Muito fixe. É pena eu não apreciar muito arte. Mas, apesar de tudo, faço um esforço e venho cá e acabo por gostar mais do que eu estou à espera. É sempre a minha impressão. Acho que gosto sempre um pouco mais do que penso. E estamos a ver esta pintura com este relógio. E de repente, estamos aqui ao fundo. Eis o poder do zoom do S21 Ultra.
ultra. Eu não seria capaz de pintar uma coisa assim, nem de perto nem de longe. Não sou muito bom a pintar. Se for edição de vídeo, a história já é outra. Contactem no Instagram se pretendem uma edição de vídeo. Uma coisa que eu me estou a perceber é a paciência que eles tinham de ter para fazer estas pinturas. Eu acredito que a geração atual está cada vez com menos tempo de atenção. Vocês imaginam alguém na geração atual a passar meses para fazer uma pintura destas? Mas olhem que show esta arte. Isto parece uma fotografia. Isto é melhor que uma fotografia. Como é que eles faziam isto há tanto tempo e agora ninguém faz isto? Por isso é que tem que ser preservado, porque realmente faz parte da nossa história e não podemos perder a nossa cultura e identidade. E no total este museu é constituído por 3 andares. Já fui ao primeiro, já fui ao segundo, ao terceiro e ainda tem um quarto andar com esta pintura. Vejam só os detalhes. Ali ao fundo fica o Museu das Belas Artes e aqui fica esta maravilha da natureza localizada nas Ilhas Canárias. Isto aqui é uma ilha com um clima ameno, faz bom tempo todo o ano, por isso há muitas pessoas que viajam de Dublin para cá. Eu nos voos que faço de Dublin para Tenerife, de Dublin para Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canária, os voos vão sempre cheios. Tem um goreto no meio e depois tem aqui este café onde eu fui lá e pedi um copo de água e o senhor deu-me um copo de água gratuitamente. Portanto, se vierem aqui a Tenerife, venham a este café, porque já fui a outro que queria-me vender garrafas de água e não me deu nenhum copo de gratuito. Malta, agora estou a gravar o áudio através do microfone externo que já estive a conectar e vejam só aqui a Rua do Castelo, Calle del Castillo. Tem aqui estas lojas, Massimo Dutti, e como podem ver, claramente é uma das ruas mais movimentadas aqui de Tenerife. Olhem só a quantidade de gente que vai para esta rua acima. O meu objetivo era ir à Springfield comprar uns chinelos, mas como podem ver está em obras, então ainda melhor. Vou ali à Decathlon, que em princípio deve ter chinelos mais baratos ainda. Eu preciso de chinelos para ir ao CM Park e não trouxe chinelos de Dublin, portanto vai ser os mais baratos possíveis e let's go. Sinceramente, melhor era impossível. Encontrei aqui uns chinelos na Decathlon a 5,99€, portanto já estou salvo para o CM Park, já que me esqueci dos meus chinelos em Dublin. Então 5,99€, grande Decathlon, adoro esta loja, adoro mesmo. Bem malta, claramente esta é a rua mais movimentada de Tenerife, como podem ver pela quantidade de pessoas que vão por rua abaixo, é muito movimentada. E eu aproveitei para fazer uma pausa na loja da Apple e carregar o meu telemóvel, carreguei dos 50% até aos 80%, portanto já estamos outra vez com bateria. Eu esqueci-me de trazer o carregador, já fica uma aprendizagem para os próximos dias de vlogs, trazer sempre o carregador e um cabo USB-C para carregá-lo o mais rapidamente possível, assim posso parar em qualquer café ou assim e pedir para carregar, e como o meu carregador é sempre mais rápido, né? Até os táxis têm ali escrito Loro Park e Siam Park. Estes parques realmente são muito conhecidos aqui na ilha Tenerife, por isso há publicidades para o Loro Park, que é o zoológico, e para o Siam Park, o parque aquático, em todo o lado da ilha. E vocês não vão querer perder, porque vão ver esses parques diretamente aqui no vosso canal de eleição, canal Gonçalo Carvalho no YouTube. Não podem perder. E arrebentem com o mega like. E esta é a chamada Praça Whaler, que é esta praça com estes jardins, flores à volta do jardim. Realmente este clima é um clima tropical. Este é sem dúvida o sítio mais a sul onde eu já estive na minha vida. Nunca estive tão a sul como aqui nas Canárias. E adoro este clima, é um clima assim mais tropical, mais para o quente, mas não é um quente mau. Aquele calor que se está muito bem, não é aquele calor escaldante de Sevilha ou de Madrid, não é aquele calor interior de Espanha. Malta, agora fui desde a Praça Weber até ao Parque Qualquer Coisa Garcia e estou a adorar. Vejam só logo de caras estas flores aqui com um relógio. Isto faz lembrar um relógio que eu vi em Genebra. Em Genebra há um relógio assim e a Suíça é muito conhecida pelos seus relógios, né? Vocês sabem. Está a mostrar as horas que são neste momento. Olhem só como são as Ilhas Canárias. Cheio de palmeiras. Isto é realmente um paraíso. Aí sim, valeu a pena vir de férias para as Canárias. Tenerife é brutal. Estou a amar cada segundo, cada instante. Vejam aqui esta fonte. Que show. Que espetáculo mesmo. Malta, isto é absolutamente incrível. Vejam só aqui estas plantas. Depois aqui esta fonte no meio com esta estátua. Olha o pombo. O pombo está ali. Está mesmo ali no meio. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está ali. Olhem esta praça. Faz-me lembrar um pouco uma praça que eu vi em Budapeste. Se vocês viram o vlog de Budapeste, na altura os vlogs não eram assim tão bons. Mas pronto, é preciso começar por algum lado e quem não começa nunca chega a lado nenhum. E lá em Budapeste havia uma praça deste género e depois no meio havia uma fonte e havia um espetáculo de luzes. Eles faziam um espetáculo de luzes com uma música, várias músicas diferentes e água sincronizada e era assim, uma coisa deste género. Malta, eu tenho que ser honesto com vocês, este é dos jardins mais bonitos que eu já visitei na minha vida. Olhem o verde, olhem só o verde deste jardim, a quantidade de espécies de plantas que deve haver aqui de certeza. Vejam as plantas como são, aqui no meio do sol, o céu azul lá por trás, muito, mas mesmo muito fixe. Estou apaixonado por Tenerife e por trás destas arcadas amarelas, vejam só este caminho. Ouçam o som da natureza. Está aqui um clima de tranquilidade, paz, não se move uma gota. Por acaso agora moveu-se ali uma folha de árvore e eu assustei-me. Está aqui um clima mesmo de tranquilidade. Eu acho que sentimos-nos reconectados com a natureza, de certa forma. Eu sei que estou a ser um bocado filosófico, nunca sou.
Mas pá, estou-me a sentir bem, não sei, estou-me a sentir bem neste jardim de Tenerife. Também, se não me sentisse bem, era estranho, né? Estas flores roxas e esta árvore milenar. Vejam só o quantos séculos já ter estas árvores. A impressão que eu tenho é que estou a andar num jardim zoológico sem ter animais. Mas isto é um jardim zoológico ao ar livre. Que paisagem tropical, que jardim maravilhoso. Se nos vlogs da Madeira eu dizia que a Madeira é um jardim, olhem que as Ilhas Canárias não ficam nada atrás. Vejam aqui estas belezas de estátuas neste pórtico a dar-nos para um caminho, mais um, no meio do jardim de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Não há palavras para descrever isto. Eu estou aqui a andar e a mostrar-vos porque sinto que vocês vão gostar e assim, mas realmente não sei o que é que hei de dizer mais porque isto é simplesmente lindo, lindo, lindo. E aqui tem as tradicionais palmeiras. Muitas palmeiras aqui nas Ilhas Canárias e em Tenerife, que é a primeira ilha canária que eu estou a visitar. Mas cuidado que no meio de toda esta beleza podem surgir perigos. Cuidado com os catos. Não querem se picar, né? Nunca vi um cato tão grande na minha vida. Parece que estou no faroeste. Agora nesta zona do faroeste aqui em Tenerife. Uma vez eu era pequeno e piquei-me num cato. E agora estou a gravar vlogs. Estou aqui mesmo ao pé deles. Como podem ver, tenho que andar bem a ver o caminho porque um erro e pode ser um erro fatal. E este céu azul, hein? Já me esquecia que a cor do céu era azul, pensava que era branco, né? Com tanto tempo em Dublin. O contraste entre o azul do céu e o verde das plantas, que contraste lindíssimo. Deus é grande, é só o que eu vos digo. E eu acredito que também pode ser que ganhe uma corzinha de verão, hein? Não fique pálido como um fantasma. E ainda há outra coisa para vos mostrar. Isto, pá. Não há palavras. Não há palavras. E até agora também gosto de mencionar o facto de que estou a adorar a simpatia dos espanhóis. Todas as pessoas têm sido extremamente simpáticas comigo, nada a apontar. 5 estrelas. Não percas o próximo vídeo, onde vamos descobrir o famoso Carnaval Tenerife e ainda visitamos São Cristóvão de La Laguna e Puerto de la Cruz.